Olá, meu nome é Cláudia Maza, eu sou analista corporal. Consequência aí, né, nesse tema, sexualidade, né, já falamos aí um pouquinho aí da idade moderna, e agora vamos falar um pouquinho da idade média, né, que fica entre 1554, né. O tema sexo hoje em dia já era encarado com uma certa naturalidade. No entanto, nem todos os assuntos relacionados à sexualidade propriamente dita deixaram de ser polêmicos. Algumas coisas que aconteciam no período da Idade Média, ainda que na surdina, por exemplo, dariam muito o que falar na atualidade se fosse amplamente debatido. Coisas inusitadas sobre sexo na Idade Média, lua de mel, do casamento, né? Hoje em dia é muito comum o sexo seja praticado antes do casamento. Apenas disso tradicionalmente, né, a lua de mel é encarada como algo especial que deve ser feito depois do casamento. Até onde se sabe, no entanto, na Idade Média havia uma espécie de lua de mel que era realizada antes da cerimônia do casamento. Isso acontecia porque naquela época, na Idade Média, em alguns lugares, a noiva ela ia para a casa do noivo semanas antes para conviver já com ele, entendeu? Então aí essa lua de mel acontecia antes, entendeu? Naquela época ninguém casava por amor, os casamentos eram sempre arranjados e os romances era proibido mesmo. Então, assim, era tudo arranjado mesmo. Então, os casamentos naquela época não tinha amor mesmo, não. Era arranjado mesmo. Posições sexuais para o aumento do prazer sexual e para não deixar o sexo cair na rotina, muitos casais buscavam inovar na posição sexual. Mas na Idade Média, essa prática não era aceita, uma vez que indicava apenas a busca do prazer e satisfação, em época onde pregava-se que a prática deveria ser exclusivamente a procriação. Naquela época, tudo era só para procriar mesmo, quase que um animal, né? Vão procriar por filho no mundo, mais ou menos era assim. Isso significava que a igreja ocultava que as coisas fizessem, que os casais fizessem sexo apenas na posição papai e mamãe. Essa era a posição que era permitido, mais nada. Na Idade Média, o incesto era muito comum entre famílias tradicionais e poderosas. Sexo com pais e irmãos era realizado com o intuito de manter a linhagem sanguínea pura. Antigamente, o orgasmo não era entendido como um prazer racional. Na verdade, ele era visto como incontratáveis, entendeu? Algo que poderia resultar em um vício. Era assim que ele era visto, um hábito compulsivo, né? As mulheres, naturalmente, acabavam sendo culpadas pelos desejos masculinos. No fim das contas, eles nem se despiam totalmente na hora do sexo. Justamente para que a ideia deles é, né, que se despisse, aquela ideia de ver o corpo e tudo mais, ia causar esse vício, nesse desejo descontrolado. A poligamia em famílias nobres, além do incesto, a poligamia também era comum e admitida. Em uma mesma casa morava sogro, irmão, tia, primas, outros parentes, ou seja, o sexo era liberado e muitos familiares não se importavam tanto assim com o que hoje seria chamado de imoralidade, né? Mais ou menos assim, né? Então, assim, naquela época isso era normal, entendeu? Hoje, se a gente for debater isso, né? Essa questão,
bem polêmica, né? Porque seria visto como moralidade e é uma coisa assim que realmente a gente vê com outros olhos hoje em dia, né? Mas naquela época era normal esses acontecimentos.